embaixador há vários anos aqui, e o embaixador chegou há um mês. Esteve, portanto, e eu espero que a vinda do embaixador possa ajudar a trazer melhores dias de relacionamento, mas também de uma cooperação que tenha benefícios para todos. Os senhores sabem, Angola é o maior devedor africano da China, com uma autêntica fortuna, cujos efeitos não se fazem sentir sobre o benefício da vida das comunidades. Este é o maior drama, onde se fala de volumes que vão para cerca de 50 bilhões de dólares. Embora oficialmente os números venham para menos de metade, a verdade é que não há uma transparência absoluta no que diz respeito à gestão da dívida pública. Os senhores também sabem, a UNITA há muito tomou uma iniciativa parlamentar de levar a um debate na Assembleia Nacional transparente, no sentido de pedir-se uma comissão parlamentar de inquérito à dívida. E nós temos a certeza que no dia em que o fizermos, essa dívida vai cair completamente, porque ela é uma dívida fundamentalmente assente em questões falsas, onde se potenciam os valores e elas não serviram para fazer obras que sirvam todos os angolanos. Preocupa se esta viagem se faz mais uma vez para acumular dívida, que é tudo que nos chega. O Estado angolano, apesar dos grandes excedentes do petróleo, não presta contas a estes excedentes e tem vindo a acumular dívidas que põem em causa a estabilidade futura e o desenvolvimento, e muito em particular a vida das gerações que aí vêm, porque o petróleo é um bem esgotável e o que nós sabemos é que não há dinheiro para conseguir pagar, inclusive, as responsabilidades normais dos vencimentos da função pública, e esta é uma viagem de algum desespero, é o que nos chega aos ouvidos. Seria bom, para um país normal, que estas questões fossem tratadas com alguma transparência. Infelizmente, como sabem, na Assembleia também não nos é trazido a um debate de transparência efetiva aquilo que se passa nas contas públicas. A última sessão plenária deu um péssimo exemplo de vermos uma bancada que tem uma maioria a votar contra a Constituição. Eu vou repetir o que eu disse. A votar contra a Constituição. É a segunda vez este ano que vejo aquela bancada sem o mínimo de cuidado, o mínimo de vergonha, a votar contra texto constitucional. A primeira foi em janeiro, quando votou contra o tratamento igual da lei de imprensa. A votar por um tratamento diferenciado, atribuindo comícios em direto ao partido do poder e tratando de forma diferenciada aos outros. Desta vez, não enviou para o Parlamento a Conta Geral do Estado com a justificação efetiva. A maioria das instituições não prestou contas. E se fala dos municípios, a maior parte dos municípios, cerca de 120 dos municípios, não tinham contas. E aquela maioria aprovou uma Conta Geral do Estado sem contas, sem números, sem transparência, sem boa governação. Portanto, o país está induzido ao precipício e é preciso mudar, é preciso que os angolanos ganhem consciência desta realidade. Portanto, as relações internacionais são geridas pelo Governo. O Presidente da República tem assumido uma opção fundamental estratégica, mas o bom conselho deve dizer, ele deve saber que os tempos mudam e amanhã estas arrogâncias depois desaparecem todas. Sabemos todos o que é que foi acontecendo por este país e é de bom tom aprender a dialogar, aprender a partilhar e, nomeadamente, deixo aqui um desafio muito importante. As democracias, quando o seu presidente faz viagens dos seus países estratégicas, levam o país. Em Angola, as viagens do presidente levam o partido-Estado. Levam exclusivamente, nem isso levam. Levam o presidente e o seu staff. Não levam sequer o mínimo de representatividade nacional. É bom que o MPLA vá mudando. É bom que o MPLA vá pensando um pouco mais na Angola, que nós todos pretendemos, sob o risco de caminharmos sempre para um desastre. Fala um pouco da aproximação aos Estados Unidos. Um tema que ele estava a dizer, americano, os Estados Unidos podem fechar vistas, né, aos direitos humanos e transparência, que são, digamos, dois bons baluartes dos norte-americanos. A única coisa que aqui está evidente é que essa coisa de pensar que se tocam várias guitarras simultâneas com interesses destas potências que se conflitou em simultâneo é um engodo muito grande que a prática vem demonstrando. Portanto, dizer aos americanos estamos contigo, dizer aos chineses estamos contigo, aos russos estamos contigo, a prática vem demonstrar que é preciso muito equilíbrio, é preciso uma concertação mais ampla, porque isto depois acaba por deixar-nos expostos a esta falta de maturidade de âmbito diplomático. Sim, presidente, falando aqui, acentuando aqui a questão relacionada com a violência à mulher, aqui mesmo em Benguela temos o caso da Caota, presumo que esteja a par de empresas chinesas que inclusivamente
já muitos deles são acusados de abuso sexual, mas ao que se nota é que parece que não se está a fazer nada. Como é que o senhor olha para essas questões relacionadas fundamentalmente com a violência à mulher, aqui no caso particular da Cabo da Cainha? Bom, enquanto dirigente, competiu-me chamar a atenção para estes factos, como os senhores bem acompanharam, foi parte da minha intervenção, uma intervenção que foi transmitida. Nunca as TPAs nos transmitem, mas chega longe. Eu tenho a certeza, e os senhores também devem ter, que a gente em Washington, na Europa, na China, em vários países africanos acompanhou, graças àquilo que é o poder das redes sociais. E com isso esperamos que o alerta tenha chegado aos gestores públicos de Benguela e de caráter nacional. Porque este é um problema antigo, é um problema repetitivo, é um problema que nós todos sabemos, mas porquê que não intervém? Porque também são coproprietários dos interesses que fazem estas violações, como nós todos sabemos. Também me parece que seja necessário aqui a própria sociedade auto-organizar-se melhor. Eu penso que as organizações da sociedade civil, com sentido cívico, devem ir em defesa forte destes princípios que estão a ser violados e acabarem por serem também atores mais partícipes e mais atentos. Pondo um ponto final, eu não tenho dúvida nenhuma que se as organizações da sociedade civil, e afinal quem são os magistrados que estão aqui? Afinal quem são os polícias que estão aqui? São filhos do povo. São efetivamente uma sequência de proximidade ao interesse das famílias do país. Então, haja uma maior responsabilidade de todos e portanto, nós vamos ter seguramente... Aqui associa-se a dívida que Angola tem para com a China, que isso amarra em certa medida. Não creio, não tem nada a ver. Eu não acredito nisso, de maneira alguma. Até porque este tipo de fundos, eles vêm confinados ao Estado. O Estado não traz linhas laterais de permissão de violações sexuais e dos direitos humanos e outros jantos que nós todos sabemos. Isto tem a ver exclusivamente com a incompetência dos nossos governantes. A qualidade das obras. Os chineses dizem, nós temos obras de altíssima qualidade na China. Se aqui são más, é porque os vossos governantes nos impedem de sejam boas. Portanto, nós temos que nos saber defender em termos gerais. Sr. Presidente, enquanto presidente da maior força política, de uma das maiores forças políticas aqui no país, olhando para o caso mediático da família Mangema, e claro que tomou conhecimento, o que é que a UNITA tem feito no sentido de poder ajudar esta família que denunciou casos voltados aos órgãos de segurança do nosso país? Até envolvendo o Presidente da República também foi feita essas denúncias. Penso que é do conhecimento público que o grupo parlamentar da UNITA foi ao limite, foi inclusive a Moçambique. É muito provável que se não tivesse ido a Moçambique, ele tivesse sido envolvido de imediato a Angola, sem conhecimentos mínimos do que estava a acontecer e muito provável já não estivesse vivo. Infelizmente, esses são os riscos. Em Moçambique fizemos tudo e o grupo parlamentar da UNITA não é o Mangemas. Tem sido um defensor acérrimo quando está em causa violações. A gente hoje que chefia a segurança de Estado talvez esteja viva porque no tempo em que esteve preso a UNITA também solicitou uma comissão parlamentar de inquérito. Eu acho que deve saber de quem estou a falar. Porquê? Porque a nossa vida não está limitada às pertenças de âmbito partidário. Na altura, entendemos que a vida estava em risco, solicitamos a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tenho a certeza cobriu-lhe os espaços de risco que corria. Hoje esqueceu e está a atentar sobre a vida, nomeadamente, do Mangemas. Os direitos humanos são para respeitar, independentemente de quem seja.